Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis. 8h em ponto. Olá, bom dia, bem-vindos, bem-vindas. Como sempre, o destaque está passando rápido. Já estamos no meio do mês de abril. Já. Hoje é dia 15 de abril. Está no ar o Conexão Metrópolis. A partir de agora, você muito bem informado, notícia, reportagem, prestação de serviço, atualização do nosso portal Metrópolis e a interação direta com você, ouvinte, pelo 82201041. Pessoal, desculpem eu ser repetitivo com relação a determinados temas, mas não tem jeito não. Há algum tempo eu venho aqui destacando o papel das comissões parlamentares de inquérito, que inegavelmente já tiveram um papel importantíssimo em investigações-chave de escândalos no país. Anões do orçamento, CPI do Collor e por aí vai. Mas nos últimos tempos, poucos resultados concretos, sessões midiáticas ou performáticas, como queiram, desrespeitos, disputas por protagonismo entre poderes, STF versus Congresso, enfim. E ontem, o fim da CPI do crime organizado foi polêmico, para muitos melancólico. A ousadia e a ambição desmedida, abuso de autoridade ou coragem, e aí entra um juízo de valor de cada um, né, que você pode fazer, do relator senador Alessandro Vieira, ao propor o indiciamento de 3 ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República, relatório rejeitado pela maioria após uma manobra do governo, acabou escalando essa crise. No Supremo, o ministro Gilmar Mendes se manifestou sobre a inclusão de nomes da Suprema Corte no relatório. Ele disse que não é um equívoco técnico, e sim um erro histórico que vai levar o Supremo a se debruçar sobre o papel e o alcance das CPIs. Cada qual reage de alguma forma a esse tipo de contingência. Alguns enfrentam. Eu, como sabem, adoro ser desafiado. Não me convide para dançar, porque eu posso aceitar. Me divirto com isso. Mas outros se acoelham. Tem medo. Quando vi meu nome inserido nessa tal lista de indiciados por parte do senador relator deste caso, eu disse, é curioso. Ele se esqueceu dos seus colegas milicianos e decidiu envolver o Supremo Tribunal Federal por ter... Esqueceu dos colegas dele, os milicianos. Quem são os colegas dele? Tem que falar também, né, doutor Gilmar? Já o ministro Dias Toffoli falou que o pedido de indiciamento foi descabido. Um relatório completamente infundado, sem base jurídica, sem base em verdade factual, e com um único e nítido sentido de obter votos. Isso, senhor presidente, é abuso de poder. Isso pode levar, inclusive, à inelegibilidade. Isso pode levar, não só em sanções, em outras áreas, e a Justiça Eleitoral não faltará em punir aqueles que abusam do seu poder para obter voto num proselitismo eleitoral. Nas redes sociais, o senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, denunciou a manobra realizada pelo governo para que ele não votasse a favor do relatório. Era aqui na CPI do crime organizado que nós estamos investigando o Banco Master, inclusive aprovando requerimentos para quebra de sigilo bancário e fiscal de transações suspeitas do Banco Master, por exemplo, com o Resort Taiaiá, de propriedade do ministro Dias Toffoli. Eu sempre atuei como membro da CPI. No entanto, hoje, o governo Lula manobrou para me tirar da comissão e colocar em substituição um senador simpático ao governo e à não realização dessas investigações. Eu iria votar favoravelmente ao relatório. No entanto, o governo Lula não quer que você saiba a verdade, não quer que os fatos sejam apurados. Também retirado da comissão de supetão, o senador Marcos Duval, do Avante do Espírito Santo, foi além. Ainda no plenário, denunciou que o sistema é muito forte, mas pode ser derrotado nas eleições e que o Brasil logo vai enfrentar o que, na opinião dele, é a realidade. Eu estou aqui, eu estou presente, se entrando no sistema, eu estou presente na sessão como titular e agora apareceu no painel que eu não estou mais como titular. Então o sistema já dominou essa CPI, eu já disse desde o início que até o presidente não tinha nem assinado
o requerimento para abertura da CPI e está assumindo a presidência. Então não é da pessoa que eu estou dizendo, é da função que ele exerce aqui como presidente. Quer dizer, o governo presidindo a CPI do crime organizado, onde o governo é. E vou dizer para vocês, Brasil, até 2018, assim como o PCC, o Comando Vermelho, o PT vai ser incluído também como um grupo narcoterrorista. Os órgãos internacionais vão incluir o PT. Está avisado para o Brasil e para o mundo isso. E aí, qual a sua opinião? As CPIs perderam rumo, foco, a do crime organizado investigou o crime organizado? Avançou? Disputas políticas fazem as comissões extrapolarem as suas atribuições? Tema é bom, tema é polêmico, mande agora seu comentário pelo 82201041 e concorra hoje a um par de convites para o Cine System e a um combo de pipoca. Tô aguardando a sua participação. Muito mais, 8h07 após denúncia do portal Metrópolis, o senador Alexandre Giordano do Podemos é investigado pelo Ministério Público Federal. A Prefeitura de Morungaba, em São Paulo, aprovou lei para devolver emenda de 2.800.000 do parlamentar que previa o paisagismo em uma estrada onde ele tem um hotel. Ô projetinho de paisagismo caro esse, hein? Vamos falar do INSS, que calcula prejuízo de 233 milhões de reais com instabilidades no sistema e culpa o Dataprev. Sobre isso, porque eu tava navegando aqui, como sempre faço nas agências, na Agência Brasil tá aqui. A nova presidente do INSS, Ana Cristina Silveira, afirmou que a principal missão dela à frente do órgão é recuperar a confiança da população ao mesmo tempo em que vai acelerar a análise de benefícios e modernizar os sistemas. Ufa! Agora eu tô mais tranquilo. Há quanto tempo nós estamos falando, não é só o governo Lula não, tá? Há quanto tempo nós estamos falando em modernizar o INSS, diminuir o tempo de espera na fila dos beneficiários? Há quanto tempo nós estamos reclamando das perícias do INSS? Mas agora, ao que tudo indica, Ana Cristina Silveira, a nova presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, vai dar um jeito. Tomara. É, porque fizeram até uma festa para comemorar o aplicativo que vive com instabilidade. Tomara que dê certo. Olha aí, esse prejuízo de 233 milhões de reais representa a remuneração paga a servidores do INSS que permaneceram à disposição da administração pública, mas tiveram a capacidade produtiva limitada por conta justamente da indisponibilidade do sistema. E agora a gente traz informações sobre o escândalo das horas extras na Câmara dos Deputados que comentamos ontem aqui durante o Conexão. É isso, Josi. Um grupo de 9 servidores concursados da cúpula da Casa Legislativa recebeu, gente, olha só, 2,85 milhões de reais dessa verba indenizatória desde o início de 2023. 8h09, você acompanha como sempre os destaques que marcam a abertura do nosso Conexão. Documentos obtidos com exclusividade pelo portal Metrópolis revelam que o BRB cobrou 21 vezes a dívida de 1 bilhão e 600 milhões do Master enquanto tentava comprar o banco. E o BTG Pactual foi o pioneiro na compra de mais de 1 bilhão em carteiras de crédito consignado do Credicesta, originadas pelo Banco Master desde 2021. Mudando de assunto, o Zoológico de Brasília divulga as atrações especiais para o aniversário da capital. A programação inclui brinquedos infláveis, apresentações de circo e entrada de graça entre os próximos dias 19 e 21 de abril. Portanto, todos esses assuntos e, claro, muito mais, você confere a partir de agora no Conexão Metrópolis, que está apenas começando. Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis. 8h10, eu até falei com a Bárbara tá ainda com a garganta pifada, mas está trabalhando de casa.
E está nos ajudando aqui. Eu pedi para ela confirmar uma reunião importante, tá? Que está prevista, segundo informações, para logo mais às 11 da manhã no Palácio do Buriti. Ontem, a Celina Leão se reuniu com a base governista lá na Câmara Legislativa. E hoje ela convidou deputados da oposição para uma reunião logo mais às 11 no Palácio do Buriti. O objetivo é abrir os números do orçamento deste ano e destacar, junto com a oposição, as medidas que estão sendo preparadas para tentar, por exemplo, salvar o BRB, além de discutir com a base da oposição, né, as prioridades para a área da saúde. Isso se confirmando é uma estratégia interessante política da governadora Celina Leão, que cada vez mais se distancia do modo de governar até então do titular do cargo, que era Ibanez Rocha, né? Ibanez Rocha, eu não me lembro dele ter conseguido um diálogo mais direto com a oposição, apesar de nunca ter tido grandes problemas com a oposição, não, né? O primeiro mandato dele foi um mandato muito tranquilo na relação com a Câmara Legislativa. A coisa só começou a azedar e a oposição só começou realmente a aparecer e a incomodar o Buriti de uns tempos para cá. O pico desse renascimento oposicionista na Câmara Legislativa, neste ano eleitoral, foi o escândalo do Banco Master. De qualquer maneira, eu acho importante registrar, caso se confirme, essa reunião entre Celina Leão e os deputados oposicionistas da Câmara Legislativa, entre os quais Chico Vigilante, Ricardo Vale, Gabriel Magno, do PT, Deise Amarílio, do PSB, Fábio Félix, do PSOL e Paula Belmonte, do PSDB. Então, daqui a pouquinho a gente aborda mais esse tema, essa tentativa aí de construir uma ponte neste ano eleitoral com a oposição para mirar projetos que, independentemente da coloração política, seja governo ou oposição, são importantes, estratégicos para o nosso Distrito Federal. Vamos ver se essa estratégia da Celina Leão dará certo ou não. 8h03. Hoje a nossa proposta aqui é um tema que particularmente venho falando há muito tempo, o papel das comissões parlamentares de inquérito. Ontem chegamos ao ápice, né, da fervura, né, da crise entre Supremo e Congresso Nacional, quando o relator da CPI do crime organizado propôs inicialmente 3 ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República. O relatório, após uma manobra do governo, acabou sendo derrubado. Mas, na sua opinião, o que você acha aí das comissões parlamentares de inquérito? Você acha que elas perderam foco? Elas funcionam? Elas são importantes? A CPI do crime organizado investigou o crime organizado ou namorou mais o Banco Master num determinado momento para buscar protagonismo? Você acha que o relator cometeu abuso ao propor o indiciamento de ministro do Supremo e do Procurador-Geral da República? São questionamentos interessantes, boas reflexões, um bom debate. Já temos participações pelo 82201041. Você vai vir com aquela resposta. E é uma resposta, graças a Deus, boa, né? Boa, sempre, várias. Vamos lá. Bom dia, companheiro Damaso, companheiro de bancada. Bom dia. Sobre a CPMI aí do crime organizado. Rapaz, isso aí só mostra mais uma vez que o nosso país realmente é comandado pelo crime organizado. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país. Nosso país tá um caso muito difícil. Ver uma pessoa, um trabalhador honesto, sai de casa cedo e ver essas situações aí acontecendo, onde é a casa que pode melhorar a situação do país e tá desse jeito aí, é complicado. Mas eu tenho um pensamento, companheiro Damaso, se El Salvador teve jeito com o Bukele, quem sabe aparece um Bukele aqui no Brasil também para salvar a nação brasileira. Grande abraço, boa semana. Valeu, querido, está registrada a sua participação. Você, assim como os demais, está concorrendo hoje a um par de convites para o Cinesystem e ao combo. Que combo é esse, hein? O combo famoso de pipoca. A gente vai continuar nesse tema com a Márcia Paravis, que vai trazer mais informações sobre a sessão de ontem da CPI do crime organizado. É isso, Estevão. Bom dia aos ouvintes. Bom, só relembrando, por 6-4, então, a CPI do crime organizado enterrou o relatório final apresentado pelo relator senador Alessandro Vieira. Antes da votação, e aí é onde a gente quer destacar,
aconteceram ali mudanças na composição da CPI, o que gerou ali uma reação bastante contundente da oposição, que apontou tentativa de esvaziar o relatório. Então vamos lá. Entrou Soraya Tronic, do PSD, e saiu Jorge Cajuru, também do PSD. Só que a Soraya Tronic está mais ligada ao governo, apesar dos dois serem do mesmo partido, ela está mais ligada ao governo. Entrou Beto Faro, do PT, saiu Sérgio Moro, do PL. Entrou Tereza Leitão, do PT, saiu Marcos Duval, do Avante. Então foram essas mudanças, né, que fizeram ali de última hora, que a base do governo conseguiu a manobra e fez de última hora. Lembrando que isso é possível em toda e qualquer comissão, né? Você deve fazer. Regimentalmente o partido pode. Agora caberá Davi Alcolumbre, foi pedido a ele decidir se os pedidos de análise sobre os 3 ministros será encaminhado a uma comissão especial responsável por avaliar ali a abertura de processo contra Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. A gente também já disse aqui diversas vezes, né, Estevão, que tanto Davi Alcolumbre quanto Hugo Mota não vão levar adiante nenhum processo, nenhum tipo de pedido de impeachment contra ministros do STF. Bom, em nota divulgada na noite de ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, afirmou que os desvios de finalidade das CPIs enfraquecem a democracia e ameaçam direitos fundamentais. Fachin reforçou que é dever das instituições respeitar a independência e a autonomia entre os poderes, destacando que isso é uma tradição histórica do país. E ele manifestou solidariedade a Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Disse mais que a CPI do crime organizado, ao invés de investigar as facções criminosas, entrou já em outros assuntos ali, como próprio Banco Master, que era o caso que envolvia, por exemplo, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, e, enfim, entrou não só na seara do Banco Master, como do STF, e nas palavras do presidente do STF, a CPI não cumpriu o que prometeu, que era realmente investigar o crime organizado, Estevão. Mais Lena Fogueira, obrigado, Márcio. É o mínimo que se esperava institucionalmente do presidente da Corte. Imagina, o relator da CPI propõe o indiciamento de 3 colegas dele. Do Procurador-Geral da República, sempre está presente nas sessões supremas. O Fachin vai ficar calado como presidente da Corte? É o mínimo ele divulgar essa nota. Uma nota cautelosa, uma nota não muito dura, mas uma nota defendendo, obviamente, os colegas e a própria instituição. Acabou, a gente volta a esse tema, 8h20, mais participações pelo 82201041. Bom dia, Bom dia, pessoal da Conexão Repórter. Bom dia. Rapaz, a situação que eu percebo nos últimos tempos aí é que o Congresso Nacional não tem mais força nenhuma, né? Tudo que vai a essa CPI do INSS foi enterrada, essa CPI aí do crime organizado também acabou em pizza. Então o que a gente vê é que o Congresso Nacional está tendo mais um papel simbólico, né? Falar, são os representantes do povo, mas eles não aprovam nada de relevância, entendeu? Teve a situação aí da isometria, também não deu em nada, ou seja, eu queria saber qual é o papel do Congresso, qual o poder que ele tem, é o representante do povo, mas no final eles não conseguem aprovar nada de relevante, assim, dos últimos acontecimentos. Tudo acaba em pizza. Aí a gente podia fazer o quê? Botar uma promoção aí no Metrópolis, uma promoção da pizza, né? Porque a gente já vai junto lá no bolo, já que acabou em pizza, pelo menos nós ganhamos uma pizza aqui e comemora junto. Esse Congresso fraco demais, entendeu? Nós comemos a pizza junto. É interessante essa participação do nosso ouvinte, eu destaco uma fala dele. Papel simbólico do Congresso Nacional hoje. Você concorda, discorda? Daqui a pouquinho, mudando de assunto, nós vamos receber, né, o secretário interino de Segurança Pública, Alexandre Paturi. Em pauta, DF 360 integra mais de 200 câmeras privadas ao sistema de monitoramento do Distrito Federal. Então, será que essas câmeras de monitoramento
particulares ajudam na segurança pública do DF? Interessante, uma boa discussão também, viu? Além do sistema público de monitoramento, proliferou no DF a utilização de câmeras privadas, né? Um grande Big Brother, né? Nas metrópoles brasileiras. O Brasil não foge à regra. Nós vamos abordar o uso da tecnologia privada para a segurança pública do cidadão. Será que ajuda? Será que funciona? Muito mais daqui a pouquinho. Josi Silva, 8h22. Qual a sua opinião a partir do relatório de ontem da CPI do crime organizado, que acabou sendo derrubado, mas foi um relatório pra lá de polêmico. Você acha que as CPIs perderam rumo, perderam foco? Essa do crime organizado, será que realmente investigou o crime organizado? Avançou? Disputas políticas fazem as comissões extrapolarem suas atribuições, suas funções? Quero sua opinião. 82201041. Realmente a CPI tem mais relevância. E os ministros do STF? Também relevância zero, tudo militante. Tudo militante, são os intocáveis. É vergonhoso os ministros. Vergonhoso, não todos, mas boa parte. Aí, William. Valeu, William. Obrigado pela participação, expressando a sua opinião, Josi Silva. Ô Estevão, muito bom dia pra você e pra todo mundo. Vamos falar daquele assunto que a gente comentou agora há pouco na escalada do programa. Daquele? Olha, o Banco de Brasília enviou pelo menos 21 cobranças ao Banco Master entre julho e agosto do ano passado, exigindo o pagamento de uma dívida que superava 1,6 bilhão, enquanto aguardava a decisão do Banco Central sobre a aquisição da instituição ligada ao empresário Daniel Borcaro. O BRB identificou que as carteiras de crédito compradas do Master tinham problemas, como, por exemplo, baixa qualidade, valores não repassados e falta de documentação adequada. Até março do ano passado, a dívida já somava cerca de 1,3 bilhão, além de novas pendências relacionadas à documentação. Aí, em abril de 2025, houve um acordo para quitação parcial, reduzindo parte do valor para cerca de 65 milhões, com um pagamento mensal de 15 milhões. Aí, a partir do fim daquele mês, eles não conseguiram concluir esse pagamento, né? O Master não cumpriu o cronograma. Com isso, a dívida cresceu rapidamente, com multa, com juros, e chegou a 456 milhões já na primeira cobrança formal, sem contar os encargos. Apesar de promessas de pagamento feitas por um diretor do Master, os valores não foram quitados em sua totalidade. O que chama a atenção, Estevão? Um cenário incomum aí, viu? Porque os dois bancos estavam negociando uma possível fusão, enquanto ao mesmo tempo eles estavam enfrentando esse impasse bilionário. Ou seja, o BRB seguiu comprando as carteiras do Master enquanto essa dívida rolava. Imagina só um negócio desses. Você me deve, eu tenho um problema para receber esse dinheiro, mas continuo comprando de você. Pois é. Surreal. É mais um ponto aí que chama a atenção nesse imbróglio. Pessoal, nós estamos tentando confirmar uma reunião que, na minha humilde opinião, é importante nesse momento, tá? Uma reunião às 11 da manhã no Palácio do Buriti, onde a governadora Celina Leão teria convidado deputados da oposição para uma reunião, né? Ontem ela já tinha se reunido com a base governista na Câmara Legislativa. Segundo informações, a governadora quer discutir os números do orçamento deste ano, as prioridades, a tentativa de salvação do Master. Do Master, ó. Tentativa do Master já foi salva há muito tempo. A tentativa de salvação do BRB, além de prioridades na área da saúde. É importante esse canal de diálogo que a Celina está tentando abrir com a oposição. Ela teria convidado, né, todos os deputados da oposição: Chico Vigilante, Ricardo Vale, Gabriel Maio do PT, Deise Amarino do PSB, Fábio Félix do PSOL, Paula Belmonte do PSDB, por exemplo, né? Então a gente está tentando confirmar que é uma estratégia política muito interessante da governadora Celina Leão, tá bom? Salvar o Master foi ótimo, né? Ô, pessoal que já tentou salvar esse Master. Tem coisa que não tem agora mais salvação. Agora tem que salvar o BRB, né? Tem que salvar pelo o menos. BRB. 8h26, mais participações, 82201041. Graças a Deus. Bom dia, Estevão. Bom dia. Bom dia, bancada. Zezinho falando. Bom dia. Os ministros do Supremo Tribunal não são intocáveis, né? Não são intocáveis. Mas isso aí só mostra mais uma vez que nosso país... Ficaram chateadinhos, mas assim, o Columbre e o Lula usaram a manobra de tirar os senadores da direita para voltar, para botar o da esquerda para derrubar o veto. É bom que o povo vê quem é o PT, quem é o Lula.
Bom dia, põe no bolo. Valeu, querido, obrigado. Tá registrada a sua opinião. Ó, tem uma pesquisa da Datafolha aqui também muito interessante, hein? Apenas 29% dos torcedores ouvidos pelo Datafolha afirmaram que acreditam que o Brasil vai vencer o Mundial. Outros 46% acham que a seleção não passará das quartas de final na Copa, hein? O que você acha? Eu acho que não vai vencer. Você tá igual porcentagem. Ah, tá. Eu acho que não vai vencer. Eu também acho que não. Copa, tudo é possível. É uma disputa muito rápida. Depende muito do momento. Né? Agora, hoje, o Brasil não é favorito para ganhar a Copa. E o histórico é esse, né? Quando todo mundo tá desacreditando, o Brasil vai lá e... os Estados Unidos foi assim, 2012, né? Estados Unidos, pois é, exatamente. 94 foi assim, seleção desacreditada. 2002, uma foi seleção assim que... Também. Aos trancos e barrancos com o Felipão, mas venceu a Ásia, lá no Japão e na Coreia, a Copa do Mundo. Quem sabe? Mas o pessoal não tá otimista, não. Apenas 29%, segundo o Datafolha, acreditam que o Hexa vem este ano. 8h27, mais uma participação da Márcia Paravisa. Estevão, a gente falou sobre esse tema ontem, né? Da vaga no Tribunal de Contas da União. Pois bem, o plenário da Câmara definiu então quem vai ocupar uma das vagas mais cobiçadas no meio político. O deputado Odair Cunha, do PT, foi eleito para o Tribunal de Contas da União com 303 votos, superando Elmar Nascimento, do União Brasil, que recebeu apenas 96 votos. No quinto mandato, como deputado, Odair Cunha tem trajetória ligada ao PT, já presidiu o partido em Minas Gerais e foi secretário do governo Fernando Pimentel. Atualmente ele é vice-líder da maioria na Câmara e contou com apoio amplo de partidos e, como a gente destacou ontem, do presidente da casa, Hugo Mota. Mas após a eleição, o parlamentar então defendeu a união institucional. Já o líder do PSB, Jonas Donizete, afirmou que ele deve contribuir para o equilíbrio do tribunal. O nome ainda precisa ser aprovado pelo Senado e passar por análise interna do TCU antes da posse. O tribunal, a gente lembra, Estevão e ouvintes, auxilia o Congresso na fiscalização de contratos, gastos e contas do governo federal. Então tá aí, foi um acordo entre o presidente Lula, entre o Palácio do Planalto e Hugo Mota. Venceu. Venceu esse acordão. Hoje também tem coisa boa aqui, viu? Depois das 9h, nós vamos bater um papo com o Leonardo Hernandes, gerente do Centro Cultural do Sesc DF, né? Para aliviar um pouco o nosso dia, né? Vamos falar de cultura. O Museu Nacional da República está com duas das mais importantes mostras do cenário artístico internacional, hein? Quem vai trazer as informações é o gerente da área de cultura do Sesc, repito, Leonardo Hernandes, logo depois das 9h. Vamos voltar a conversar com o nosso ouvinte. Bom dia, Estevão. Bom dia. Douglas na área. Fala, querido. Eu queria pedir um favor para vocês. Vocês têm essa facilidade de divulgar, de mostrar, entendeu? Quem são esses políticos safados, entendeu? Criminosos que votaram contra. E colocar os nomes na rádio para que todos saibam, entendeu? Votou contra, pra gente estar sabendo, para agora nas eleições, a gente não colocar de volta esses vagabundos lá no poder. Você entende? É isso que eu peço pra vocês. Daqui a pouquinho a Márcia vai dar essa lista. Seja um dia abençoado pra gente, fora esses problemas todos que esse vagabundo traz pra gente. Valeu. Foram, salvo engano, 6 votos contrários ao relatório da CPI do crime organizado e 4 a favor, né? Isso, exatamente. Daqui a pouquinho a gente traz os nomes já vou trazer. Dos deputados que votaram contra o relatório, fruto dessa manobra do governo, né? Que na hora H, regimentalmente, os partidos podem fazer, eles trocam os membros titulares da comissão por outros que vão votar de acordo com os interesses, digamos, partidários. Muitas vezes não os interesses do país. E olha que a gente está tentando manter uma postura muito equilibrada aqui. Eu não li o relatório, tá, gente? Então, eu realmente não chamou atenção, mas eu não sei se havia base jurídica e base concreta, né?
afeta ao período de investigações da CPI que justificasse a inclusão de 3 ministros do Supremo e de um procurador-geral da República como indiciados, como fez o relator. Realmente não sei, mas isso incomodou. Incomodou, é claro, o Supremo, incomodou o governo, e aí foi feita essa manobra para derrubar esse relator. Agora não sei se efetivamente o relator cometeu abuso de poder, extrapolou as funções dele. É uma análise mais jurídica, muito mais jurídica do que política, tá? Mas é um bom tema, tanto que estamos trazendo hoje esse tema aqui sobre o papel das CPIs para você opinar. Primeiro intervalo, daqui a pouco, é rápido. Rapidinho. 8h36, teve um ouvinte que cobrou quais os nomes, quem votou contra e quem votou a favor do relatório ontem, polêmico documento da CPI do crime organizado. A Márcia já tem os nomes, né, Márcia? Tenho, vamos lá. Quem votou favorável ao relatório? Alessandro Vieira, do MDB, Magno Malta, do PL, Eduardo Girão, do Novo, Esperidião Amin, do PP. Pato, como a gente costuma falar, para não andar com PT. Os senadores que votaram contra o texto: Beto Faro, do PT, Tereza Leitão, do PT, Otto Alencar, do PSD, Humberto Costa, do PT, Soraya Tronic, do PSB e Rogério Carvalho, do PT. Tá aí. Então são esses os nomes que votaram favoravelmente ao texto do relatório e dos nomes que ajudaram a derrubar esse documento ontem. É o tema principal hoje da nossa enquete. Vamos voltar a conversar com o nosso ouvinte. Bom dia, Estevão. Bom dia, Bancada. Bom dia, Santa Maria. Fala, meu querido. Estevão, por um acaso alguém achava que CPMI do INSS, CPMI do crime organizado ia dar em alguma coisa? Gente, tá tudo ligado, moço. Tá tudo ligado. E até esses que foram retirados, eu digo pra vocês, também tá todo mundo no meio, tá todo mundo envolvido. Olha, eu vou ser sincero, eu agora tô com a seguinte opinião. Nós temos que dar um recado para esses políticos, é de nem aparecer. Eu não vou votar, prefiro não votar. E nós, aqui no Brasil deveria ter aquele grande, 50% não votar, aí eles invalidam a eleição e volta de novo. Até a gente ter alguém que realmente representa o Brasil. Eu vou ser sincero, eu tô desanimado. E o Banco Master, o caso do Banco Master veio para mostrar que não existe direita, não existe esquerda, não existe lado A nem lado B. Todos estão envolvidos, todos. Tem todo mundo envolvido aí nessa corrupção aí. Então, eu vou ser sincero, eu desisto dessa política. Desista não, acho que tem que... É desanimador, concordo, mas a gente tem que fazer algo para mudar, né? Tem que pressionar, tem que ser assertivo, muitas vezes, e proativo. Mais uma. Olá, Opa. Bom dia, Estevão, bom dia aí toda a bancada da Metrópole. Fala, meu querido. Olha, na minha opinião, realmente, o crime é bem organizado, não é isso? Agora, esses caras aí do STF, eles acham que porque usar uma toga preta, uma capa preta nas costas, eles são super-heróis e são dono do país, não é isso? O seu Toffoli, por exemplo, vou citar apenas ele. Ele comete crime de contravenção quando tem no seu nome um cassino clandestino. Essa é que é a realidade. Um abraço a todos, Orivan de Planaltina. Valeu, Orivan. Mais participações daqui a pouquinho. José Silva. Oi, Estevão. Bom dia, pessoal da bancada, que é o Márcio Santana, Celândia DF. Em relação a essa enquete aí, cara, não vai dar em nada, nunca vai dar em nada, sempre igual todo mundo tá falando, vai dar em pizza. O que acontece? Essa política nossa é uma troca de favor, entendeu? Você vê que a nossa bancada no Congresso da direita é maior, só que não conseguiu resolver nada. Por quê? Porque eles ficam dando cargos políticos, emendas para os deputados para eles votarem nos projetos deles, entendeu? Então isso aí vai dar em pizza. Tem deputado aí que eu trabalho hoje, que ele tá fazendo um trabalho bacana no GDF, distrital, só que na hora de votar para o governador, o impeachment do governador, para CPI do governador, ele votou contra. Por quê? Porque ele tá fazendo um trabalho dentro do governo, porque se ele votasse a favor, o governador tirava ele do sistema. Então é isso, é troca de favor, por isso que nunca vai mudar. A política vai ser isso aí, ó. Tá aí, esse é o Márcio Santana, de Setorol. Valeu, Márcio, obrigado, viu? Você também está concorrendo a um prêmio super legal hoje, assim como as demais participações. Um par de convites para o Cine System, mais um combo de pipoca. 8h40, daqui a pouquinho a José Silva, mas antes, esse é o tema de hoje, na primeira entrevista.
Câmeras de monitoramento particulares, será que tem ajudado na segurança pública do Distrito Federal? Por que a gente faz essa pergunta? Porque o programa DF 360 integra mais de 200 câmeras privadas ao sistema de monitoramento do DF. Conosco está o secretário interino de Segurança Pública, Alexandre Paturi. Secretário, obrigado pela presença. Bom dia, tudo bem? Bom dia, meu amigo, tudo bem. Me fale um pouquinho, né, de como está essa questão do uso da tecnologia e do monitoramento de câmeras hoje aqui no Distrito Federal. Bom, a gente vem com esse programa desde 2012, mas só que o que a gente percebeu, que apenas as câmeras públicas, apenas as câmeras da Secretaria de Segurança Pública, seria difícil a gente cobrir a área abrangente em todo o GDF. Então o programa 360, ele consegue anexar, ele permite a integração de câmeras de outros órgãos públicos e principalmente de câmeras particulares. E deixa eu te dar um exemplo, ali mesmo na quadra 500 do Sudoeste, o pessoal integrou mais de 100 câmeras. Com isso a gente conseguiu fazer um verdadeiro cercamento virtual. Então o DF 360, ele fica piscando no mapa exatamente quando tem alguma ocorrência registrada no Copom. E quando ele dá um pop-up e marca essa ocorrência, a gente clica ali e ele sai rastreando em um raio de 1 quilômetro todas as câmeras que permitem, de alguma maneira, acessar aquela área. E com isso a gente consegue um cercamento virtual, tanto numa atividade repressiva como numa atividade preventiva. Entendi. Esse exemplo foi interessante, né? São câmeras que estão situadas, por exemplo, em prédios, em residências? Isso, qualquer câmera que a pessoa tenha, agora a restrição é apontada para o lado de fora, né, para a área pública. A gente... Não para o interior dos condomínios, por exemplo, é para a área pública, para a rua. Área pública, isso, área pública. Porque a preocupação com a questão da privacidade, LGPD, e na realidade essa câmera, ela só vai ser vista pela área de segurança, ou seja, pelo batalhão da área, pela polícia civil, pela delegacia, pelos órgãos de inteligência, órgãos de segurança, pelo Copom, mas de qualquer maneira a gente não pode arriscar de ter nenhuma visualização de imagem que fira a privacidade de alguém, né? Então ela tem que estar apontada para a área pública, mas pode ser de empresa de condomínio ou particular. Qualquer câmera que, por exemplo, você tenha na sua casa apontada para a área pública, ela pode integrar o sistema. E como que é feita essa integração? Por exemplo, eu instalei na minha casa, né, uma câmera voltada para a rua, claro, para me proteger, para monitorar tudo. Eu quero que a minha câmera passe a fazer parte desse programa. Como é que é isso? Ou vocês me procuram da área de segurança? Como é que é isso? Não, é bem simples, Amado. Sabe, eu coloquei até no Instagram, mas ali tem... você entra no site DF360, www.df360.df.gov.br. Ali tem um tutorial e você vai ver logo na página, na hora que abrir, tem uma câmera, a logomarca lá do 360 e tem lá um íconezinho que você clica, adicionar minha câmera. Você tem que entrar com a senha do GovBR, a tua senha lá do sistema do Gov, e a partir dali ele tem um tutorial que explica passo a passo de como você integrar a câmera. Então tudo usando também a tecnologia com senha gov.br. Isso. Agora, se for um condomínio muito grande, se forem muitas câmeras, é só entrar em contato com a gente, até pelo Instagram mesmo, da Secretaria de Segurança Pública, que a gente vai atrás. O interesse é nosso, o interesse não é só da pessoa que vai integrar a câmera. E por que isso? A nossa expectativa, hoje a gente está com 1.750 câmeras, sendo que 201, pelo menos até ontem, eram câmeras de particulares. Sim. A nossa intenção é chegar de 5 a 10 mil câmeras de particulares para fazer um verdadeiro cerco virtual. E deixa eu dar um exemplo e já fazer um pedido. Ali, por exemplo, na Asa Norte, vou dar o exemplo da Asa Norte, mas pode ser para qualquer região administrativa. Tá. Ali a gente tem poucas câmeras integradas. Então, a necessidade que a gente tem é, por exemplo, integrar as câmeras ali dos 700, onde ocorre muita furto de cabo, e a gente está tentando com patrulhamento, mas enfim, se a gente colocar um cerco virtual e embarcar inteligência artificial, eu consigo ver, por exemplo, pessoas passando às 2, 3 da manhã, uma pessoa correndo, uma pessoa agachada,
Então, quanto mais câmeras a gente tiver, mais sistema de inteligência embarcado a gente consegue para poder visualizar e evitar os crimes. Esse tema é muito interessante, pessoal. Você mora num condomínio horizontal ou num prédio ou numa casa, é interessante. Eu acho que nos condomínios o processo, como destacou o secretário, é um pouquinho mais complexo, porque você imagina, se houver várias câmeras, e tem que ser câmera voltada para a área pública, tá? Para não ferir e invadir a privacidade, obviamente. Mas essas câmeras, o síndico, presumo, tem que comunicar ao senador. Pessoal, vocês, não sei se é numa assembleia, vocês acham válido, acham interessante colocar as nossas câmeras aqui voltadas para a pública para serem integradas a esse programa 360 do GDF? É interessante. É por aí o caminho, né, secretário? Tem que pedir autorização, presumo. É isso, não. O condomínio ele tem que pedir autorização dos condôminos, né? Uma assembleia, etc. Enfim, a gente não termina não entrando muito nessa seara. Mas lá tem os formulários, inclusive de anuência, e a pessoa tem que ter a capacidade jurídica, se for realmente uma pessoa jurídica ou um condomínio, de poder disponibilizar essas câmeras. Quando é particular, é mais fácil, né? Mas a gente já integrou câmeras de shopping, câmeras, a gente vai integrar também do Detran, todos os pardais, todas as câmeras do DR, câmeras da Secretaria de Saúde, algumas câmeras da Secretaria de Educação voltadas para fora, outros órgãos também que queiram integrar, rodoviárias, CEMOB, ônibus. Então, na realidade, vai ser um verdadeiro cerco virtual, um cercamento virtual. E para ter uma ideia, por exemplo, as câmeras que a gente colocou ali nas passarelas, logo a gente vai integrar, como eu disse, a IA, para que a gente, por exemplo... Nas passagens subterrâneas do Eixão, né? Isso, a gente já tem uma na Asa Norte, são 4 câmeras e 12 câmeras ali na Asa Sul, né, em 3 passagens. Então, ontem mesmo a gente estava discutindo prompts, né? Como seria feito, avaliando lá com a Polícia Militar. Então, por exemplo, 2 pessoas estão ali passando por baixo daquela passagem subterrânea. Vem uma pessoa em sentido contrário. Se essa pessoa, por exemplo, inverter o sentido e começar a seguir essas 2 pessoas, já é alguma coisa que, no meio daquelas 10 mil câmeras, no futuro, já abriria um pop-up e diria, olha, aqui tem uma situação que você disse que é uma situação que merece avaliação. Então, é esse tipo de coisa que a gente vai começar a elaborar os prompts, porque, assim, é humanamente impossível ficar visualizando milhares de câmeras. Sim. Mas com essa inteligência artificial embarcada, a gente acredita muito que vai melhorar a segurança, porque aí a gente vai ser muito mais assertivo. Essa inteligência artificial, eu acho que já está em vários segmentos da sociedade, na área de segurança pública principalmente, mas a IA efetivamente integrada a esse programa DF360, quando os senhores chegarem a essa meta ousada, né, cerca de 10 mil câmeras públicas ou privadas ou particulares integradas a esse sistema, quando a IA vai estar funcionando de fato nesse nível aí que o senhor citou? A gente já tem ela, mas a nível repressivo. Então, por exemplo, se eu tenho um acervo de câmeras e um carro verde que estacionou com um arranhão na porta, alguma coisa assim, de forma repressiva eu posso pegar o repositório de imagens e dizer, olha, faça o rastreamento e procure determinada coisa nesse acervo de câmeras. Isso já é feito. A nossa discussão e o chamamento que a gente vai fazer, a discussão com as empresas é que seja preventivo. Então, por exemplo, a pessoa puxou uma faca, puxou uma arma, está correndo, está agachado, está com um spray pintando uma parede, ou um homem que agride uma mulher e ela consegue interpretar aquilo numa via pública. Então, ali ele vai dar preventivamente uma mensagem. Então, é nisso que a gente está trabalhando, inclusive, com empresas para poder buscar a melhor solução. Isso é muito importante, gente. Nós estamos discutindo algo que é relevante, o uso da tecnologia, principalmente na prevenção. É óbvio que na chamada correção, quando o fato infelizmente aconteceu, as câmeras têm ajudado demais. É muito comum hoje, né? Batida de carro, né? Não teve testemunhas, um fugiu. O que tem culpa fugiu, né? Hoje a gente já tem câmeras públicas nas grandes metrópoles que ajudam a solucionar e chegar até os responsáveis, né, secretário? Isso. E olha só, e temos muitas pessoas presas já, viu? Com reconhecimento facial. Então, até a gente tinha anunciado 30, mas já passou disso.
eu pedi para fazer a contabilização, assim, a checagem dos últimos números, já tinha localizado mais de 100 carros roubados ou furtados e já tinha localizado também 17 pessoas desaparecidas. Lembrando que a gente aqui é o maior índice de encontro de pessoas, 98% das pessoas desaparecidas são encontradas aqui no DF, né, pelo protocolo e pelo cerco virtual. Agora que a gente está colocando as câmeras com reconhecimento facial, onde tem maior circulação de pessoas. Né? Sabe aquela história, fez uma coisa errada, não estou falando de crimes graves não, isso é óbvio, mas fez uma coisa errada, tipo pichou, né? Tem muita gente, os pichadores continuou de plantão aí. Eu acho que ninguém viu. Sempre tem uma câmera, ou provavelmente quase sempre hoje temos uma câmera que vai flagrar qualquer ou quaisquer atos ilícitos. Esse pelo menos é o pensamento, né? Mas olha só, às vezes você tem a câmera apontada para uma parede. Aí a pessoa vai lá com moletom, com máscara, geralmente e sai correndo. E é o que geralmente acontece. Só que quando a gente estiver integrado, e essa integração ela faz o quê? Ela vai verificar, por exemplo, o padrão, a roupa que ele está, o horário que ele circulou, e a partir dali ele vai fazendo um rastreamento. Todas as câmeras, isso já aconteceu uma vez na Esplanada. A gente pegou aquele caso lá do que incendiou aquele banheiro químico. Você viu, não dava para ver o rosto dele, mas depois a gente saiu rastreando todas as câmeras até encontrar o padrão de roupa, até o padrão da pessoa andar, localizou lá na rodoviária. E ela foi presa, né? Então, na realidade, quando a gente tiver o cercamento virtual, a gente vai acompanhar essa pessoa até entrando no ônibus. Porque todas as câmeras disponíveis, a gente faz um rastro de como ela chegou e para onde ela foi. Em algum momento ela vai tirar aquela máscara, em algum momento ela vai mostrar alguma coisa que seja característica que a gente consiga encontrar, né? E essa é a intenção. Esse primeiro momento é um pedido para a população que consiga aderir ao programa. Vai ser bom para todo mundo e de qualquer maneira não viola a privacidade de ninguém. Essa é uma grande preocupação e foi destacada aí pelo secretário. Qual o site para a gente conhecer mais? Eventualmente o ouvinte queira conhecer mais o programa DF360? DF360 .df.gov.br. É só botar DF360 em algum buscador. Dá uma gugada aí que dá uma gugada, acho que você colocar aí, você vai ver logo que vai abrir a página, né? O senhor vai continuar como interino ou vai permanecer? Aí tem que perguntar para a chefe, né? Tem que perguntar para a Celina Leão. Estou aqui à disposição e cheio de vontade. Né? Vamos ver. Secretário interino de Segurança Pública, Alexandre Paturi, foi o nosso convidado. Sucesso para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade e pelo espaço. Um grande abraço. 8h53. É um tema que realmente me chama a atenção, até me fascina, sabe? Esse uso da tecnologia com responsabilidade. Muita gente se preocupa, óbvio, com a privacidade, mas são câmeras, como ele frisou, que estão voltadas para a rua, para as áreas públicas. E aí pode ajudar a sociedade de uma maneira geral, né? Na resolução mais rápida de crimes, mas sobretudo na prevenção. Tomara que cheguemos ao ponto com a inteligência artificial de evitarmos crimes antes que eles aconteçam. Esse exemplo aí, 2 pessoas estão passando, indo numa direção na passagem subterrânea ali sob o eixão. Vem outra em sentido contrário, e de repente a pessoa muda e passa a seguir as outras duas. Opa, tem coisa errada aí, ou pode ter coisa errada aí. Será que vamos chegar a esse nível? Tomara. 8h54, muito tempo que a gente não conversa com o nosso ouvinte sobre a enquete de hoje, o papel das comissões parlamentares de inquérito. Mas tem outro assunto aqui, ó. Bom dia, Estevão, bom dia, Marta, bom dia, Jorge, bom dia, Bárbara, bom dia, James. Bom dia. Tudo bem? Ontem eu mandei mensagem pra todo mundo no Instagram feliz, porque eu ganhei 2 ingressos no Baile Parque. Gente, eu achei muito legal, fiquei feliz demais, que eu nunca ganhei nada. Eu falei, gente, eu não ganho nada. Aí ontem o senhor Patrick anunciou minha vitória. Opa! Eu queria retirar hoje 8 da manhã, aí na rádio. Aí ninguém me respondeu, então não estou aí ultimamente. Mas se puder amanhã, Estevão, pedindo ao vivo, se o senhor cruzeirense me deixar ir aí
Vai ser um prazer. Dá um cheirão nesse cruzeirense, dá um abraço em todo mundo aí. Amo vocês, eu quero tirar foto e postar no Instagram e é isso. A gente é feio, mas não morde. Um beijo. Nós somos feios, mas não mordemos. Valeu, querido. Obrigado pelo carinho. Vou ver aí. O chefe é o Patrick. E a Bárbara tá em casa também agradecendo aqui, tá ouvindo, tá em casa. Ela tá sintonizada. A Bárbara conversou com o deputado Chico Vigilante do PT. Ele confirmou essa reunião logo mais às 11 horas da oposição na Câmara Legislativa com a governadora Celina Leão, provavelmente no Palácio do Buriti. E ele vai nos atender. Então, logo depois das 9, rapidinho, a gente vai bater um papo com o deputado Chico Vigilante sobre as expectativas dele para essa reunião com a governadora Celina Leão. Ele já adiantou para a Bárbara que a reunião não é para tratar especificamente do BRB, mas sim de outros assuntos. Mas a gente vai conversar rapidinho com o deputado Chico Vigilante antes dessa reunião que a oposição terá logo mais às 11 no Palácio do Buriti com a governadora Celina Leão. Muito mais rapidinho, Josi Silva. O Estevão, o governo federal sancionou o Plano Nacional de Educação e com isso os novos 19 objetivos, 73 metas e 372 estratégias para a educação nacional nos próximos 10 anos. Peraí, repita. É um plano, digamos, simples. É simples, são 19 objetivos, 73 metas. Já começa a complicar. 372 estratégias. Ufa! Mas é para os próximos 10 anos, mas já estão em vigor, tá bom? O PNE, o Plano Nacional da Educação, é uma lei com metas para a educação para a década seguinte, que determina algumas diretrizes, objetivos e estratégias para a política educacional. A versão anterior vigorou de 2014 a 2025 e tinha 20 metas. O novo plano aprovado prevê que as novas políticas sejam acompanhadas a cada 2 anos e entre essas metas estão a ampliação e o atendimento em creches. Até que enfim, né? Para 60% das crianças de até 3 anos. É um problema crônico, todo mundo reclama, não tem vaga nas creches, não tem creche nas regiões, enfim. Garantir que todas as crianças de 4 a 5 anos de idade estejam na pré-escola. Ter ensino em tempo integral em pelo menos 65% das escolas e atender 50% dos alunos. Outra meta é reduzir as desigualdades na educação básica entre grupos sociais, raciais e regionais. Mais uma meta, alfabetizar 80% dos alunos até o fim do 2º ano do ensino fundamental, chegando a 100% ao final da vigência do plano e incluir a matemática entre as metas de alfabetização. Estevão. Nossa, mas isso é uma coisa óbvia. É óbvio, mas precisa estar lá nas metas, mas né? Porque tem que cumprir. Gente, matemática é fundamental no esquema de alfabetização. Tudo bem, ler é preponderante, ninguém discute isso, mas matemática é a base de qualquer ensino. Mas, Estevão, matemática é pra vida. A gente fala sempre, mas você chega numa escola, principalmente da região Nordeste, né? Os alunos estão ali no 3º ano, sim, eles não sabem ler direito. Conta também, não sabem fazer conta, não sabem ler. E muitas vezes sabem ler, mas não apreendem o que leem. Não sabem interpretar entendem, não interpretam o texto. Eu conheço muita gente que terminou o ensino fundamental e lê com muita dificuldade. Muita dificuldade, é isso aí. 9 horas, antes do intervalo, mais uma participação rápida. Mais uma. Bom dia, Estevão Damasio, João Batista. Fala, seu Batista. Seu ouvinte assíduo todas as manhãs. Obrigado. Estevão, essa corja do crime aí, essa quadrilha que está entranhada nos 3 poderes, isso tem que acabar. Agora, é interessante dar o nome desses vagabundos aí, desses pilantras, para que a população não coloque mais esses caras no poder. Se Hugo Mota aí, por exemplo, isso é uma vergonha pro país, né? Presidente da Câmara, isso é uma vergonha pro país, certo? E eu, como cidadão brasileiro, fico revoltado com isso. Tudo pra mim é crime. O cara que rouba a galinha é crime, o cara que rouba o país é mais crime ainda, beleza? E aí o que acontece? O cara que rouba a galinha vai preso, prisão perpétua. O cara rouba o país, famoso crime do colarinho branco, aí continua no poder. Alexandre de Moraes e tantos outros aí se acham intocáveis, se acham semideuses. Isso tem que acabar.
própria esquerda, eu falo população, tá enojada dessa política criminosa que tá empregada no seio da nossa pátria amada Brasil. Ô Silvio, essa é a minha opinião. Tchau, obrigado. Valeu, querido, obrigado, viu? Intervalo, rapidinho a gente volta. 9h05, estamos de volta. Daqui a pouquinho mais participações da nossa equipe. Antes, 82201041. Estevam, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia para toda a bancada. Mas o presidente do Senado e da Câmara não aprova porque são tudo galinha do mesmo puleiro. Entendeu? Tem tudo rabo preso com eles. Que, aliás, nesse país não acabou. Galinha do mais. Eu já tinha ouvido farinha do meu agora que não tem mesmo. Galinha do mesmo puleiro. Só tem um emaranhado de bandidos. Tá aí, o Chiquinho. Qual o nome? Chiquinho. Valeu, seu Chiquinho. Mais um rápido. Vamos girar, seu time. Bom dia, Metrópole. Aqui é a Ju. Fala, Ju. Realmente, essa CPI estão todas acabando em pizza. E o que eu fico a imaginar é que os poderes, eles estão acima da lei. As pessoas que estão no poder se acham tão acima da lei que eles não podem ser indiciados, eles não podem, mesmo que estejam certos ou errados, eles não estão acima da lei. E o povo não compreende isso, não consegue enxergar isso, porque o voto é nosso, o poder do voto é nosso, a população que deveria prestar mais atenção nessa politicagem que está assim, passando dos limites, de coisas erradas, de falcatruas, de protecionismo. Tá aí a Ju. Valeu, Ju, obrigado, viu? Hoje a nossa meta, né? A nossa proposta, né? É justamente debater o papel das comissões parlamentares de inquérito, tudo com base no que aconteceu ontem, né? Relatório final da CPI do crime organizado. O relator propôs o indiciamento de 3 ministros do Supremo, do Procurador-Geral da República. O relatório foi derrubado, né? Qual a sua opinião? As CPIs perderam rumo, foco? A do crime organizado investigou de fato o crime organizado, avançou? Ou disputas políticas têm feito as comissões extrapolarem suas atribuições? Você acha que o relator estava certo? Abuso de poder? Enfim. Josi Silva. O Estevão, a Receita Federal já recebeu mais de 11 milhões de declarações do Imposto de Renda 2026 até a última segunda-feira. Desse total, cerca de 8,15%, equivalente a aproximadamente 897 mil declarações, estavam retidas na malha fina. Segundo o fisco, é comum que haja mais retenções ali no início do prazo de entrega, já que muitas vezes as informações ainda estão sendo ajustadas e confirmadas por contribuintes e fontes pagadoras. A Receita reforçou que ainda que já está em contato direto com empregadores que concentram ali contribuintes retidos na malha e orienta que as correções sejam feitas o quanto antes. Segundo o fisco, cerca de 100 empregadores respondem por aproximadamente 100 mil contribuintes retidos. Estevão, e aí para saber se a declaração ficou retida ou não na malha fina, o contribuinte pode acessar o ECAC ou o aplicativo do fisco com uma conta gov.br de nível prata ou ouro. Estevão, se a declaração estiver na malha fina, isso significa que o contribuinte pode ter cometido algum erro ali de preenchimento ou deixado de informar algum dado. Por isso que tem muita gente que usa a pré-preenchida, justamente para reduzir esse risco de informações erradas. É interessante que até o ministro da Fazenda, o Durigan, ele já defendeu que não seja mais necessário o ato de declarar todo ano se não houver grandes alterações na sua declaração. O sistema, na visão dele, já poderia pegar a declaração do exercício anterior, do ano anterior, e já aproveitar. Sério? Você deu uma autorização. Opa! Quem entrou aí no ar? Entrou de repente. É o Ederson que entrou? Vazou, mas você quer Blau, blau. Chama o Blau Blau de novo. Os ouvintes querem falar, Estevão. Deixa eu falar, falar o que tem. Eles ficam aqui, cadê? Eu tô na fila, coloca o meu áudio. Bota aí, então. Vamos lá. Bom dia, Éder Samambaia. Fala, é o Éder? A respeito do relatório da CPMI, vamos ser bem sinceros, Estevão.
Escolheram 3 juízes da Suprema Corte e o procurador Paulo Gonet por questões políticas. Eles são errados, o Supremo está todo errado, está tudo errado. Mas se for falar em questão de Banco Master, teria que ter N nomes aí, não o nome só dos 3. Colocou o nome dos 3 por fazer corte com os eleitores deles e fazer politicagem, que a CPMI serve, e repudiaram os comandos vermelhos e PCC, que é o normal. Ou seja, só serviu para corte mesmo. Não que os ministros supremos sejam idôneos, não. Todos eles são bem suspeitos. Mas esse relatório foi bem tendencioso. Valeu, meu querido. Tá registrada a sua opinião, a sua participação, 9h12. Daqui a pouquinho, né? Segundo informações, os deputados da oposição na Câmara Legislativa vão se reunir com a governadora Celina Leão. Nós confirmamos com o deputado Chico Vigilante, estamos tentando um contato com ele, mas não estamos conseguindo, mas a ideia é que esse encontro aconteça logo mais às 11 horas no Palácio do Buriti. O objetivo, segundo apuramos, é que a governadora Celina Leão converse com a oposição, especialmente sobre números do orçamento deste ano e as medidas prioritárias, por exemplo, no campo da saúde, independentemente de disputas políticas. Esse é o objetivo, né? A estratégia da governadora é um ano eleitoral, um ano difícil, mas se houver medidas que interessem à população, né, que a oposição possa, de fato, apoiá-las, né? Esse é o objetivo, a estratégia da Celina Leão. Nós conversamos, a Bárbara conversou com o deputado Chico Vigilante, que vai participar do encontro. Ele descartou que o motivo seja especificamente para falar da salvação do BRB. Mas, gente, é óbvio que no encontro como esse, o BRB vai estar na pauta também, né? A gente vai continuar acompanhando e monitorando. Márcia Paravis. Estevão, o presidente Lula enviou ao Congresso ontem o projeto de lei que prevê o fim da escala 6x1. Só que a proposta do presidente Lula reduz a jornada para 40 horas semanais sem cortes de salário e já foi encaminhando um pedido de urgência constitucional. Em tese, acelera a tramitação. O projeto é alternativo à PEC de autoria da deputada Érica Hilton do PSOL, que está sob análise na Comissão de Constituição e Justiça, que aí prevê 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso. Ontem à noite, após o envio do projeto alternativo do Planalto, o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que o cronograma de tramitação da PEC da deputada Érica Hilton segue inalterado. A Comissão de Constituição e Justiça da Casa deve votar hoje um parecer do relator da PEC, Paulo Azi, do União do Brasil. O formato escolhido pelo governo difere, então, da proposta da deputada, protocolada já no ano passado ainda, e com o apoio da base do governo, com o mesmo objetivo, enfim, de acabar, só que reduz para 36 horas. Então vamos ver, porque o presidente Hugo Mota defende a proposta da deputada Érica Hilton e o Planalto então defende a jornada de 40 horas semanais. Vamos acompanhar, porque o Planalto mandou em regime de urgência, o que isso pode travar a pauta da Câmara, mas vamos acompanhar o andamento da PEC da deputada Érica Hilton na CCJ, que tem, repetindo, o apoio de Hugo Mota. Estevão. Valeu, Márcia, 9h14. Daqui a pouquinho, José Silva. Antes, tem uma notícia aqui que me chamou a atenção, né? Tem a guerra continua e, obviamente, isso afeta o comércio global, a questão do petróleo e as exportações brasileiras, né? Especialmente do agronegócio. E o agro está desviando as exportações para o Mar Vermelho,
com essas limitações no Estreito de Hormuz, né? O agronegócio brasileiro passou a desviar boa parte de suas exportações de alimentos para o Mar Vermelho, que é uma rota alternativa que vem ganhando protagonismo em meio ao fechamento do Estreito de Hormuz, nessa guerra entre Irã e Estados Unidos. A mudança na logística das exportações para o Oriente Médio, região que consome muita carne de frango, o açúcar e os grãos do Brasil, faz parte de uma mobilização não só dos exportadores nacionais, mas dos próprios países da região que viram suas compras caírem rapidamente por causa da guerra. É óbvio, no entanto, gente, que encarece, né? Não basta só você. O Estreito de Hormuz é um atalho sensacional. Você imagina você desviar pelo Mar Vermelho, consome mais combustível, a rota fica mais longa, isso encarece o custo dos alimentos que chegam, né? Não é fácil, mas é melhor ter uma alternativa do que ficar sem apresentar, né, esses produtos para o Oriente Médio. Daqui a pouquinho mais uma entrevista, antes mais uma participação. Bom dia, Estevão, bom dia, equipe. O Wellington Vigilante aqui. Olha, sinceramente é revoltante, não só por saber que esses ministros todos estão envolvidos com corrupção, que todos são, além de corruptos, são ditadores que estão tirando o direito das pessoas de reivindicar. E eles ainda se fazem de santos, eles ainda se fazem de vítima. O discurso do Gilmar Mendes, que é um abutre da democracia brasileira, que é um abutre do STF, sinceramente, não dá nem pra comentar. Como ele é uma pessoa tão meiga. E essa defesa do governo federal aí, do maravilhoso PT, é o fechamento do caixão da política brasileira, sinceramente. Espero que o povo brasileiro não cometa de novo, mais uma vez, o erro de sempre, de manter esses canalhas corruptos no poder. Aí o Wellington Santos. Olha, Wellington, obrigado. Hoje nós vamos discutir o papel das comissões parlamentares de inquérito, mas vamos mudar de assunto, né? Hoje nós estamos na linha, vamos falar de cultura, coisa boa agora, com o Leonardo Hernandes, né? Ele é gerente do Centro Cultural do Sesc Distrito Federal. O Sesc e a Fundação Bienal de São Paulo estão com mostras gratuitas no Museu Nacional, né? Para aliviar um pouco o nosso dia, né, nessa cultura. O Museu da República está com duas das mais importantes mostras do cenário artístico internacional. Que mostras são essas, seu Leonardo? Tudo bem? Bem-vindo. Olá, bom dia Estevão, bom dia a todo mundo que nos ouve. Olha, Estevão, Brasília recebe a segunda Bienal mais antiga do mundo. É mesmo? Bienal de São Paulo. Só a Bienal de Veneza é mais antiga do que a Bienal de São Paulo. E, inclusive, são bienais que são parceiras, a Bienal de Veneza e a Bienal de São Paulo, e elas, inclusive, intercalam. A Bienal de São Paulo foi o ano passado, a Bienal de Veneza é esse ano. E é sem sombra de dúvida, um dos eventos, a Bienal de São Paulo é o maior evento artístico do Brasil, assim, em escala, em importância mundial, reconhecida internacionalmente. E Brasília recebe parte da Bienal, porque a Bienal, depois que ela termina, ela se divide, a exposição em várias outras bienais, né? Ela se divide a exposição em várias cidades do Brasil e do mundo recebem a Bienal de São Paulo, essa itinerância, que é chamada itinerância da Bienal de São Paulo. Brasília está recebendo pela terceira vez a itinerância da Bienal de São Paulo, e o Sesc, dessa vez, é parceiro da Bienal, nessa itinerância por Brasília, apoiando a Bienal e criando o programa educativo da Bienal de São Paulo, que é exatamente o programa educativo onde a gente vai levar estudantes das cidades para a Bienal e também fazer aquela que a gente chama da mediação, né? Aquela conversa para quem está afim, que vai visitar, para a gente conversar o público e conversar sobre a obra que está exposta. É interessante. E no Museu Nacional da República, né? Que você sabe que é o nosso espaço cultural, sim, né, mais visitado da capital, que fica ali, né, do lado da rodoviária, super acessível, né? Entrada franca, enfim, péssimo, estou super bem localizado ali do lado da rodoviária, na esplanada dos ministérios, os dois andares ali, porque ali o Museu Nacional, seu vão principal está com a Bienal de São Paulo, e no vão em cima está a Bienal de Arquitetura de Veneza, que foi a participação brasileira na Bienal de Arquitetura de Veneza, também está expondo lá.
É interessante, são 2 exposições de graça das mais importantes do cenário internacional. Começou no último dia 9, até quando? Até o final de maio. Até o final de maio? Que bom. Até 31 de maio, de terça a domingo, funcionando, e nós estaremos lá de terça a domingo fazendo essa mediação. O que chama a atenção ou deve chamar a atenção com a sua experiência do público que for ao Museu da República prestigiar essas 2 grandes mostras, por exemplo? Olha, Estevão, eu aconselho as pessoas que... Você sabe que o povo quando vai, né, aquela piadinha de sempre, isso aqui até o desenho, né? Isso até eu faço. Tem isso sim. Não tem? Tem. Então, o que é legal é que as pessoas podem procurar a equipe do SESC, que vai estar lá com camiseta identificada e tal, porque a arte, todas elas, né, é uma linguagem, né, é uma forma da gente se expressar, e ela forma uma linguagem. A música tem lá a partitura, né, que são aqueles signos todos, é uma linguagem, e as artes visuais também são uma linguagem, e uma linguagem que, assim como o inglês, se a gente não domina o inglês, a gente não sabe nada do que o cara está falando. Mas isso aqui quer dizer o quê? E a mediação, ela ajuda exatamente a gente a decodificar esses códigos, a fazer essa leitura. E eu garanto para você que é radicalmente diferente quando você vai a uma exposição e conversa com o mediador do que você ir sem mediador. Sabe? Porque ele explica, né? Ele contextualiza. Às vezes você vê uma amostra na sua frente, uma peça, né? Uma arte, você não entende. Que aranha é essa aqui, meu Deus? Que aranha de arame é essa aqui? E tem que ter uma explicação, né? Exatamente. Às vezes você vê um quadro e ele te provoca sensações, né? Nossa, isso aqui me deixou assim feliz, isso aqui me deixou um pouco preocupado. É claro que a obra, quando você vê simplesmente, ela também te provoca impacto, né? Mas quando a pessoa fala, olha, tem uma obra lá que é um detalhe, assim, está em cima de um cubo de vidro, e ela é um pedaço de ferro assim comprido, de cobre, e aquilo é uma moeda africana super antiga, de transações, que foi transformada por um artista africano. Essa mostra, ela tem muitos artistas africanos, artistas do mundo inteiro, mas então quando você vê aquela moeda lá, aquele pedaço de cobre esticado, você acha aquela peça interessante e tal, mas quando você entende do que se trata e a história daquela peça para ela chegar ali, como ela foi transformada, é completamente diferente, né? Então, é sempre muito interessante quando você participa dessa mediação, porque, e aí, quando você vai a muitas exposições que você participa de várias mediações, você também vai sofisticando a sua linguagem, então você também vai aprendendo aquela linguagem. Isso aqui, eu já vi isso aqui uma vez, você começa a entender mais daquela linguagem, como qualquer idioma, né? Quanto mais você vai praticando ela ali, mais você vai se aprimorando e vai podendo apreciar mais as artes. Portanto, pessoal, não percam, tem tempo, mas não deixa para a última hora não, vai até o final de maio, 2 super mostras de graça no Museu da República, uma parceria do Sesc DF e da Fundação Bienal de São Paulo. Vale a pena. Conversamos com o Leonardo Hernandes, gerente do Centro Cultural do Sesc aqui no Distrito Federal. Teremos alguns feriados por aí, né? O Museu da República, será que abre dia 21, hein, ô Leonardo? Abre. Tá. Ó que programão, né? Abre sim. Eu quero convidar então todo mundo a estar lá no Museu Nacional da República, aberto de 9 até as 18 horas. Aproveitem o feriado, procurem a equipe do Sesc, entrem no Instagram do Sesc. O Sesc também está fazendo um seminário internacional sobre arte, a partir do dia 22, semana que vem, lá no nosso futuro Centro Cultural do Sesc, na 511 Norte, com uma programação incrível. Entre lá, acompanhe a programação cultural do Sesc. Valeu, querido, obrigado, sucesso aí. Muito obrigado, bom dia para todo mundo. 9h24, mais participações pelo 82201041. Bom dia, Metrópolis, bom dia, Estevão Damasio, bancada. Bom dia, tudo bem? Né? Revoltante o que acontece, esses caras manobram aí na última hora,
para favorecer o STF. Qual é o medo que esses caras têm de serem investigados? Tá? Eles estão até o pescoço, Dias Toffoli, tá falando de proselitismo político, sendo que o cara tá recebendo dinheiro do Banco Master, tem um resort. Tá? A coisa é descarada na cara da freguesia, ninguém esconde mais. E aí, para quem tinha dúvida sobre o PT, tá aí, ó. A turma manobrou, o pessoal do PT foi lá e votou contra. Vocês têm alguma dúvida que o PT e o crime organizado são a mesma coisa? Então, não sou eu que tô dizendo, isso é fato. Um abraço a todos aí, boa semana. Valeu, meu querido, obrigado. Márcia Paravise. Esteve por falar, né, nessa situação entre Supremo Tribunal dos Ministros, Supremo Tribunal Federal e a cúpula da CPI do crime organizado. Os ministros da Suprema Corte esperam que a Procuradoria-Geral da República analise nos próximos dias a atuação da cúpula da CPI, após suspeitas de abuso de poder. Mesmo tendo o relatório, né, final derrotado, ele propôs então o indiciamento, vamos repetir novamente, dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, no caso Banco Master. Nos bastidores, integrantes da corte avaliam que houve extrapolação das funções da CPI, com avanços sobre decisões judiciais. Gilmar Mendes deve apresentar uma representação contra o relator da comissão, Alessandro Vieira. Por fim, Estevão, o episódio aumenta a tensão entre Judiciário e Congresso. No STF, há quem defenda uma resposta institucional para delimitar o alcance das CPIs. E o ministro Flávio Dino também classificou o movimento como um erro histórico e manifestou apoio aos colegas. Então parece que essa briga ainda vai longe, né, Estevão? 9h28. Tem mais participações aí? 82201041. Várias. Milhares. Bom dia, turma linda da minha rádio preferida. Tudo bem? Então, saindo um pouco da enquete, porque aquilo ali é tudo mais do mesmo, eles são intocáveis. Pois é. A respeito da escolha de quem ia ali pro PCU, né? Sim. Eu vi o pessoal da direita articulando para que não entrasse ninguém do PT ou que tivesse alguma ligação com o PT. Gente, o pessoal da direita é muito desunido. Enquanto eles não acordarem para isso, eles vão continuar levando na cabeça. Venceu por 300 votos. Articular, não adiantou nada. Ah, pelo amor de Deus, gente. O povo não sabe conversar. Aí é ruim, viu? Grande abraço pra vocês. Rádio é Metrópolis, Sérgio. Valeu, meu querido. Não entendi, vocês Mais ficaram uma. calados? Bom dia, Estevão. Bom dia, bancada. Aqui quem fala é Marcelo. Né? Fala, Marcelo. O papel da CPI no Brasil já teve grande relevância, né? A gente vê aí no passado que funcionou muito bem. Hoje é um papel mais simbólico, porque tudo é feito através de acordo, né? Entre o governo e os partidos, onde, lógico, se for de interesse do governo, a coisa nunca vai funcionar. Então é isso, né? Vivemos um cenário de teatro entre três grandes instituições, né? Uma delas é o STF, a Presidência da República e o nosso famoso Congresso. Um grande abraço aí a todos, tenham um bom dia. É isso aí, obrigado, querido. José Silva. Estevão, vamos falar agora de uma ação que está acontecendo, feita pela Polícia Federal, que faz uma mega operação contra uma organização criminosa acusada de fazer lavagem de dinheiro e transações ilegais de mais de 1,6 bilhão. Estão incluídos aí nesta ação de hoje os cantores MC Rian, SP e MC Pose do Rodo, entre os presos, tá, Estevão? A prisão de Rian aconteceu em uma festa ali no litoral paulista. Os influenciadores Rafael Souza Oliveira, criador da página Choquei, e Cris Dias, que tem quase 15 milhões de seguidores, também foram alvos desta operação de agora mais cedo. Rian Santana dos Santos, aliás, tem 25 anos, é um dos principais nomes do funk nacional da atualidade, Estevão. A assessoria de comunicação do cantor diz que não teve acesso aos procedimentos e, portanto, preferiu não se manifestar. No caso de MC Pose do Rodo, que se chama Marlon Brandon. É Posé do Rodo, né? Não, MC, é Pose mesmo. É Pose do Pose, Rodo. Pose do Rodo? Pose do Rodo. Meu Oh, meu Deus
Deus do céu, Estevão Damasio, olha... É pose do rodo? Pose do rodo. A defesa diz que desconhece os autos e também preferiu não dar mais detalhes. O Pose do Rodo foi preso na casa dele em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, zona sudoeste do Rio de Janeiro. Estevão Damasio, mais de 1 bilhão nesta ação batizada de Operação Narcofluxo. A ação conta com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Estevão Damasio, os investigadores disseram que os investigados usavam um sistema para ocultar e simular valores, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de dinheiro em espécie e transações com criptoativos. Muito policial na rua, mais de 200 para esta operação Narcofluxo. Narcofluxo. 9h31, intervalo, daqui a pouco a gente volta. Rádio Metrópolis. Vai lá, Estevão do Rodo. Teve um ouvinte que mandou a imagem do Pose do Rodo. Aí ele mandou um rodo na pose, né? Um rodo fazendo pose. Foi o Edson. Valeu, Edson. Podemos perder o bombo. Vamos lá, mais uma. Vamos lá. Vamos trazer o Edson, né? Bom dia, Damasio. Bom dia, bancada mais bem informada do Brasil. Bom dia. Edson Rodrigues, motorista por aplicativo. Fala, querido. Bom, na minha opinião, na minha humilde opinião, sobre essa CPMI é o seguinte: se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. CPI do crime organizado. Não fica um. Abraço, galera. Valeu, querido. Bota um bolo aí. O bom humor reinante entre os nossos ouvintes. Márcia Paravis. Estevão tá na Metrópolis, aí na capa, né, do Metrópolis, que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, claro, determinou a abertura de inquérito para investigar o senador Flávio Bolsonaro, do PL, por possível crime de injúria contra o presidente Lula. A decisão atende uma representação da Polícia Federal com pedido do Ministério da Justiça e contou com o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. O caso tem como base uma publicação feita pelo senador nas redes sociais em janeiro deste ano, na qual ele associa Lula a crimes e ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Segundo a PF, a postagem foi feita em ambiente público e com grande alcance, atribuindo fatos criminosos ao presidente Lula. Moraes determinou o envio do caso à Polícia Federal, que terá 60 dias para realizar as primeiras diligências. O ministro também retirou o sigilo do processo por não ver justificativa para manter a restrição. A investigação então tramita no STF em razão do foro privilegiado de Flávio Bolsonaro. Estevão. Obrigado pela participação, Márcia Paravis, 9h37. Antes da Josi Silva, vamos colocar no ar uma reportagem do João Pedro. Vamos lá agora. Vamos lá. Depois de alguns dias de análise e discussão, o governo federal anunciou novas medidas para tentar conter o aumento dos combustíveis e do gás de cozinha. No mês de março, a inflação oficial do país já veio acima das expectativas do mercado financeiro, principalmente pelo impacto da alta dos combustíveis. Agora, os analistas passaram a prever um estouro da meta de inflação. Entre as medidas anunciadas estão o aumento de fiscalização sobre as distribuidoras, que são beneficiadas com subsídios para o óleo diesel, e a mudança dos chamados preços de referência do programa Gás do Povo. O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, destaca que o executivo quer que as distribuidoras publiquem as margens de lucro brutas por produto. Nós vamos regulamentar a subvenção praticada ao produtor nacional de diesel, aquela subvenção de 80 centavos. Vamos publicar também a regulamentação da subvenção ao GLP importado, ao gás de cozinha importado. Esse é um produto sobre o qual a gente tem especial atenção, é um produto consumido pelas classes mais populares do país e é fundamental avançar nessa regulamentação. No caso do programa Gás do Povo, que o governo federal oferece gratuitamente a recarga do botijão de 13 quilos, haverá um reajuste nos preços de referência. A medida atende hoje mais de 15 milhões de famílias e deve custar cerca de 300 milhões de reais neste ano.
governo. O fato é que essas ações vêm junto com outras já anunciadas anteriormente, como a redução de impostos federais, subsídio ao diesel e, mais recentemente, medidas para o gás de cozinha e querosene da aviação. Ainda segundo o ministro Bruno Moretti, será regulamentada em breve a subvenção aos produtos nacionais importados de diesel. Além disso, também será regulamentada a forma como será dado o subsídio ao GLP. Nós vamos regulamentar a subvenção praticada ao produtor nacional de diesel, aquela subvenção de 80 centavos. Vamos publicar também a regulamentação da subvenção ao GLP importado, ao gás de cozinha importado. Esse é um produto sobre o qual a gente tem especial atenção, é um produto consumido pelas classes mais populares do país e é fundamental avançar nessa regulamentação. Vale destacar que as ações para conter a disparada dos combustíveis surgem em meio à disparada do petróleo no mercado internacional, impulsionada por tensões no Oriente Médio. O Brasil ainda depende da importação de 30% do diesel que é consumido por aqui. O cenário externo tem impacto direto nos preços internos e no custo de vida da população. Além disso, com o aumento do petróleo no mercado internacional, o custo do diesel sobe rapidamente, o que pode gerar risco de desabastecimento ou aumentos bruscos. João Pedro Melo, Rádio Metrópolis, informação e muito mais. Muito mais, 9h40, mais uma participação de ouvinte. Daqui a pouco, muito tempo que a gente não conversa com a Josi Silva. Bom dia, Estevam, bom dia a toda a bancada, aqui é o Cristiano. Estevam, aqui no Brasil, enquanto não botar todos os ministros bandidos que tem no STF na cadeia, né? E os políticos corruptos, né? Mas aqui é Brasil, né? O exército nosso, infelizmente, não serve para nada, né? Porque já estava na hora de ter uma intervenção militar aqui no Brasil, infelizmente, né? Para acabar com essa bandidagem de toga. Tá aí. E tem aqui, ó, chegando também obrigado, querido. De texto, Josi Silva, para você. Olá, bom dia a todos da Rádio Metrópolis. Gostaria de mandar um alô para todos da rádio e para Josi, minha conterrânea daqui de Caxias, Maranhão. Mas minhas irmãs moram aí no Distrito Federal. Sempre estou indo visitar elas aí, ok? É o Claudir Silva. Oi, não é parente, não? Não é parente, não. Aquele abraço. Claudir Silva também? Só tem Silva da lá terrinha, Silva e Vieira. Eita, nossa. Não tem Damácio. E você tem os dois? Nem Paravise. Eu tenho os dois. Nossa. Valeu. 9h42, Josi Silva. Ô Estevam, agora a gente fala de uma decisão aqui da Justiça do DF que condenou o metrô a pagar adicional de periculosidade a um operador de transporte metroviário que atuava exposto a risco elétrico, isso durante a rotina de trabalho. Segundo o processo, ele exercia suas funções próximo ao terceiro trilho, que é uma estrutura energizada utilizada na operação dos trens. O laudo pericial anexado aos autos confirmou que a atividade era realizada em condições de risco elétrico e, com isso, a Justiça determinou o pagamento de adicional de periculosidade de 30% sobre o salário desde o início do contrato de trabalho desse trabalhador. A decisão prevê também o pagamento dos valores retroativos, a implantação imediata do adicional na folha salarial, incluso no 13º, férias, FGTS, enfim, pagamento de período de descanso não concedido ao empregado com acréscimo de 50% e ainda o pagamento de uma multa de R$5.000 por danos morais. Estevão Damásio. Obrigado pela participação. Josi Silva, 9h43, outras mensagens. Bom dia, Estevão. Bom dia, galera Metrópolis. Bom dia. Aplicativo. Bem, galera, assim, minha opinião sobre a CPI é que, vamos ser sinceros, né? Desde quando a CPI fez alguma coisa boa para o país? Ainda mais agora, nos nossos tempos, essa questão de rede social, de lacração, a maioria das pessoas estão utilizando, os parlamentares só utilizam a CPI para se promover politicamente, para poder criar narrativas, para poder atacar. Investigar que é bom? Nada. Você investiga ali, tem 1, 2, 3 que fazem um trabalho muito bom, mas o restante só quer fazer corte para a rede social, só quer alimentar a sua base eleitoral. Vamos ser sinceros, onde CPI fez alguma coisa boa pelo país? É isso, não fez. Até mesmo a CPI lá da Covid, quem é que foi condenado até hoje por Covid? Ninguém. É só uma investigação. Depois que eu entendi, CPI é só uma ferramenta política para ser utilizada ou pela oposição ou pelo governo, eu não acredito mais. Tá bom? Só acho interessante o depois que eu ter feito os cortes, né? Que hoje em dia
A opinião pública é feita de contas. Só isso. Deixa aí as promoções, então bom dia. Boa noite, galera. Valeu, meu querido. 9h45. Daqui a pouco a governadora Celina Leão vai se reunir com integrantes da oposição na Câmara Legislativa, né? Entramos em contato com vários deles, né? A reunião inicialmente está prevista para logo mais às 11 no Palácio do Buriti. A Bárbara trocou mensagens com o deputado Fábio Félix, por exemplo, perguntando as expectativas dele. E pelo que eu estou entendendo, além do orçamento deste ano, das prioridades do governo, obviamente o BRB também vai estar contido, digamos assim, né, na agenda deste encontro. Mas, da parte do deputado Fábio Félix, ele vai pedir uma solução do governo para a greve da UniDF, né? A pauta da greve dos professores da UniDF e os problemas de algumas categorias do serviço público, né? E ele espera que a oposição consiga chegar a uma proposta de diálogo com o governo sobre a Universidade Distrital para valorizar os professores. Então, haverá essa reunião agora pela manhã entre Celina Leão e a oposição na Câmara Legislativa. Márcia Paravise de volta. Vamos falar sobre o caso do desembargador mineiro Magid Laur, afastado por decisão do Conselho Nacional de Justiça. Ele recebeu mais de R$120 mil líquidos em março, segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O valor, claro, supera o teto do funcionalismo hoje em pouco mais de R$46 mil, mas inclui verbas indenizatórias retroativas que não entram nesse limite. Ao todo, a remuneração bruta chegou a quase R$140 mil. O TJ de Minas Gerais afirma que a legislação garante o pagamento integral durante o afastamento, incluindo benefícios já autorizados, até o veículo, né, do TJ. Magid foi afastado em fevereiro em meio à investigação sobre suspeita de abuso sexual e irregularidades em decisões judiciais. A medida, segundo o Conselho Nacional de Justiça, busca evitar interferências na apuração. Lembrando, o caso que ganhou repercussão nacional foi após uma decisão envolvendo estupro de vulnerável, em que o magistrado citou o suposto vínculo consensual com uma vítima de 12 anos. Então está afastado e recebendo todos, não só o salário, mas todos ali os penduricalhos e mais os benefícios do TJ, como o próprio carro oficial, entre outros, Estevam. 9h47, mais mensagens chegando, 82201041 hoje, valendo um par de convites para o Cine System e o combo, né, a pipoca. Bom dia, Estevam. Bom dia. Essa dia. Questão aí da CPMI do crime organizado, o STF não tem moral para falar nada. Eles vivem sempre atropelando os outros poderes. É uma vergonha pro país. Esses ministros todos metidos em falcatruas aí, certo? Então não tem que falar nada. Agora, se eles quisessem prender deixar de fora esse Alessandro Vieira aí, seria interessante, porque esse foi o criador da PL da 2630, que só serviu para perseguir as pessoas. Não apurou nada, só perseguição. Aí o Hoover. Valeu, Hoover. José Silva de volta, reta final do nosso Conexão Metrópolis. Reta final, Estevão Damásio, vamos falar de dinheiro? Dinheiro é bom e a gente Dinheiro é gosta. sempre bom, né? O pagamento do abono salarial PIS/PASEP 2026 referente ao ano base 2024 já está começando a ser pago hoje. Desta vez, o benefício será destinado aos trabalhadores que nasceram nos meses de março e abril. Os valores ficam disponíveis para saque até o encerramento do calendário no dia 30 de dezembro deste ano, hein? Para ter direito ao benefício, o trabalhador precisa ter recebido no ano base, que é 2024, remuneração média mensal de até R$ 2.765
R$5,93. O banco de recebimento, data e os valores, inclusive de anos anteriores, estão disponíveis para consulta no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br. Em fevereiro, o Ministério do Trabalho efetuou o pagamento para os trabalhadores nascidos em janeiro. Em março, foi a vez dos aniversariantes de fevereiro. Estevão. Obrigado, Josi. 9h50. Valendo. Bom dia, Estevão da Mata, bom dia a todos aqui de São Paulo das Emas. Eu queria saber de vocês o seguinte. Pois não. Se esses deputados, senadores, abrindo um monte de CPI pra lá, pra cá, que geralmente não dá nada, eles ganham a mais. Eles com essas CPIs ganham mais do que o salário, essas coisas tudo, porque se for, tá explicado, tanto de CPI que não resolve nada. Beleza? Me coloca na promoção do Café do Centro e vamos que vamos na Metrópolis. E aí, não tem hora extra não, né? Pra parlamentar. Não, tem não, Estevão. Para assessores deve ter. Essa CPI, as sessões, entrarem pela madrugada. Sim. Mas. Agora, o que ocorre é que toda a CPI, ou CPMI, tem um custo para os cofres públicos. Claro. Assim, toda a CPI. Porque... E é uma grana, né, Márcio? É uma grana danada. Né? Mais uma. Bom dia, Estevão. Bom dia, bancada. Meu nome é Alex. Vamos melhorar o dia aí. Eu tenho uma sugestão para melhorar o dia aí. Quem sabe isso possa acontecer, né? A FIFA, né? Em relação à FIFA, a Copa do Mundo Feminina vai ser no Brasil no ano que vem, né? Sim. Poderia agregar uma Copa de veteranos, né? Para ter uma alegria geral pra gente, né? Ver os jogadores antigos, Ronaldinho, Romário. Eita! Jogadores que marcaram o tempo pra gente, né? Bora ver aí. Queria ver o fenômeno jogar. Seria interessante, né? Quem sabe? O Campeonato Espanhol tá fazendo esse. Sim. O campeonato veterano. Craques do passado. Exatamente. Quem sabe? 9h50, dá tempo ainda. Deputado Chico Vigilante do PT tá conosco. Nós o convidamos porque haverá uma reunião com a governadora Celina Leão. Tá marcado para esse encontro daqui a pouco às 11h, deputado. Bem-vindo. Bom dia, Estevão. Bom dia, ouvintes da Rádio Metrópolis. Tá marcado para 10h30. 10h30, daqui a pouco, então. Daqui a pouquinho. Como é que o senhor recebeu? Foi um convite que ela fez à oposição na Câmara Legislativa? Quais as expectativas do senhor? Na verdade, foi uma reunião articulada pelo presidente Wellington Luiz. Então, vamos tratar de dois assuntos. Um assunto muito importante, que é o impasse que está existindo hoje com a Universidade do Distrito Federal. Os professores, os alunos, os auxiliares lá estão de greve, a greve já começou há um mês, portanto é uma situação grave que a UniBS vive, e nós vamos lá conversar com a governadora para ver se encontra uma saída para o término dessa greve com atendimento do pleito que os estudantes e professores estão colocando. Existe um desentendimento com a reitora de lá, a reitora não se comunica, não respeita os profissionais, portanto a gente abriu esse processo de negociação para ver se resolve esse impasse. E outro ponto, Estevão, que nós vamos tratar no dia de hoje também, é com relação às emendas parlamentares, são emendas que a gente tem destinado para a saúde e para a educação, para a cultura aqui no Distrito Federal, que estão enterradas, não estão sendo liberadas, e nós queremos a liberação dessas emendas para o bem da população. São emendas fundamentais para melhorar as escolas, melhorar as UBS e os hospitais do Distrito Federal. É interessante que entra na pauta da própria execução orçamentária deste ano. Eu acho que é um simbolismo interessante, né? Os senhores já tinham se reunido com o então governador Ibanez Rocha alguma vez? Eu não me lembro. Não, nós tivemos, no primeiro mandato dele, ele convidou todos os deputados eleitos para um almoço. Nós fomos nesse almoço. E lá eu tive a oportunidade de colocar para o governador Ibanez algumas realizações que a gente tinha feito no governo Aguinaldo, que eu achava que era importante a continuidade, como, por exemplo, o cartão material escolar, que é um cartão muito importante, é um benefício fundamental para a população. Na oportunidade, eu tratei com o governador também sobre
a questão dos trabalhadores terceirizados, que são milhares que trabalham no governo do Distrito Federal. E toda vez que eu senti necessidade, eu pedi audiência do governador, ele concedeu, porque eu entendo o seguinte, isso é a minha prática política. A eleição, para mim, ela terminou no dia 27 de outubro de 2022. Portanto, naquele dia a eleição terminou. Do meu ponto de vista, tem que todo mundo descer do palanque e trabalhar pela cidade. E aí apontar as falhas do governo, cobrar efetivamente, que é para isso que existe o parlamento, seja oposição ou seja base. Quando o projeto for bom, a gente vota a favor. Quando o projeto tiver defeito, a gente conserta e vota também. Essa sempre foi a minha prática política e que eu vou continuar com essa mesma prática sempre. Entendi. Para fechar, embora não esteja oficialmente na pauta desse encontro daqui a pouquinho entre a oposição na Câmara Legislativa e a governadora Celina Leão, o BRB, que o senhor espera desse encontro, vão tocar nesse tema? Se a governadora puxar o assunto, nós estamos prontos para discutir também. O BRB é um patrimônio do Distrito Federal que infelizmente está se dissolvendo em função dos maus negócios que foram feitos. A situação do banco é gravíssima. Ela tocando no assunto, vamos discutir também. Mas os senhores não vão, iniciativa própria da oposição, não vão chegar lá depois de passar desses dois temas que vão motivar o encontro, não vão, se ela não tocar no assunto, os senhores não vão perguntar nada, como é que está a situação, porque tem uma tese aí de que o mercado está de olho nos ativos, né? Na verdade, o mercado está comprando a parte boa do BRB. O mercado, o BTG Pactual, por exemplo, já disse, através do banqueiro André Esteves, que não quer a parte do Banco Master porque ela é podre. Inclusive, você deve estar lembrado, quando o BRB iniciou esse processo de comprar o Banco Master, correu aqui na cidade, as rádios, o Metrópole, todo mundo falou de que o BTG teria oferecido R$1 pelo Banco Master. Eu até brinquei da tribuna da Câmara dizendo: eu quero ser banqueiro. Se o BTG ofereceu R$1, eu estou pagando R$2 para me virar banqueiro. Só que foi uma brincadeira e que depois eu vi que ele não valia nem R$2. Entendi. Vamos checar então depois os resultados dessa reunião. Não é um momento importante, é um momento complicado. Essa reunião da governadora Celina Leão com a bancada da oposição na Câmara Legislativa. O deputado Chico Vigilante vai participar daqui a pouquinho às 10h30 no Palácio do Buriti, e no decorrer do dia a gente vai apurar, vai conversar com eles novamente para saber quais as conclusões desse encontro. Obrigado pela disponibilidade, deputado. Obrigado a você, Estevam, e parabéns pela condução do programa, pelo belíssimo trabalho jornalístico que você faz aí na Rádio Metrópole. Obrigado, querido. 9h57. Temos mais as duas últimas participações, não? Olha, só abraçando aqui, né, quem participou com a gente, trazendo já o resultado, Estevão Damasio. Vamos lá, então. O Leandro Melo de Samambaia, um grande abraço. Abraçando aqui também a Ana, lá em Sobradinho. Olha, temos aqui também o nosso amigo Ivanildo, sempre com a gente, Ivanildo Skate, todos os dias acompanhando a nossa programação. Ivanildo Skate? Grande Ivanildo. É do cemitério ali? Sempre participa com a gente, não sei de onde ele é, não. Ivanildo do Skate. Você tá por dentro, né? Você tá por dentro. Esse é o Ivanildo do Skate que ficava ali no cemitério. Tem que ver se você não tá. Acho que é ele. Depois eu vou te mostrar. Tem que ver aqui. se você não tá divagando, igual o MC Posê do Rolo. Se for ele, um grande abraço pra ele também. Abraço então pra ele. Pois é, vamos lá então, Estevão do Rodo, trazer aqui o ganhador de hoje. Ai, meu Deus. Qual foi que você falou, Estevão? Qual foi o nome? Posé do Rodo. Par de convites para o Cine System mais combo de pipoca pro Cleiton, do telefone final 6853. Cleiton tem que mandar um ok pra gente aqui no Metrozap 82201041. Ele que é motorista de aplicativo, tá aí rodando e curtindo a programação. Valeu, Cleiton, obrigado, viu? Pela presença, pelo carinho, agradeço as demais participações. Valeu, Márcia.
Recadinho final. Estevão, daqui a pouco teremos no Deu no Metrópolis, primeira edição. A gente vai falar mais sobre esta mega operação realizada pela Polícia Federal que prendeu MC Rian em São Paulo e Pose do Rodo sobre investigações de lavagem de dinheiro. Eu não vou esquecer disso nunca mais. Daqui a pouquinho, mais detalhes sobre essa mega operação. Estevão. Olha, sobre o homem do skate lá, o Anderson Goulart tá mandando. Isso mesmo, ele ficava no cemitério, agora fica no Gilberto Salomão. Ah, ele fica no Gilberto Salomão agora? É. O Ivanildo do skate. Segundo Ele sempre Anderson tem Goulart, umas faixas lá, vendendo coisas, pedindo Sim, é esse mesmo. Valeu, meu caro. Obrigado, sucesso aí pra você, viu? Sempre passava por lá. Frequento muito a LBV ali. Às vezes eu vou dar uma meditada ali na LBV, o cemitério fica ao lado da LBV ali. Tem que dar, meu filho, senão ninguém aguenta. Tem que dar uma rodada naquele espiral ali, porque senão ninguém aguenta. Verdade. É boas energias. Com certeza. Até amanhã, Brasília. Aproveitem o dia.